Boa noite, tudo bem? Hoje nós iniciamos algo novo aqui, um projeto pessoal que o Pai Celestial tem nos abençoado e nos direcionado. Estou aqui com meu amigo, meu irmão, Pastor Clodoaldo. Hoje nós estamos iniciando o Tony Cast. E aí, Clodoaldo, seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. A esse projeto. Creio que Deus vai usar você muito para falar conosco. Fica à vontade, Clodoaldo. Se apresenta aí para o pessoal. Amém. Como nós estamos em 5 aqui, né? Sim. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Pastor Antônio e Pastor Clodoaldo. Amém? Graças a Deus, eu me chamo Clodoaldo Vieira de Jesus. Fui agraciado pelos meus pais de ter o sobrenome Jesus já de nascença, né? E hoje eu estou pastor evangélico de uma igreja chamada Igreja Pentecostal Betel, é o nosso ministério que já está indo para 3 anos. Graças a Deus no início nós nos conhecemos, um começo de uma grande amizade, graças a Deus, através deste meio de locomoção, né? Que é o Evangelho de Cristo, pregar para a alma, buscar. Depois de uma reunião de pastores, nós nos encontramos no Largo São João. Sim. Você estava fazendo uma parte de Deus ali e acabou Deus alinhando a nossa alma e deu certo, graças a Deus. Hoje nós estamos em processo de crescimento. Começamos aquele trabalho, o primeiro trabalho árduo, né? De oração, busca, começar a entender o processo que Deus tem conosco, porque a Bíblia diz que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Então, você começa a sair, tirar aquela película de será realmente que é isso que Deus quer com a gente? E aí você começa a ter aquele processo. Um amigo meu, o pastor Eduardo Machado, que é do Rio de Janeiro, é um amigo meu a gente se ligava muito a louvor, né? E ele disse que você tem que ter a convicção sobre a sua chamada, para que você abra uma igreja ou abra um ministério e não fique achando que é só porque você saiu de uma igreja que você pode abrir uma igreja, ou que você eu quero abrir um ministério. Não é simples assim, né? Então você tem que ter a convicção da sua chamada, a convicção de que Deus ele está com você, e ter força, né? Ter força, ânimo, acreditar, ter fé na palavra e ser contínuo, ser constante ali através do Evangelho de Cristo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E assim, Clodoaldo, é muito bom estar te recebendo aqui. E é algo novo, né? Tudo que é a primeira vez, tudo que a gente vai fazer a primeira vez. A honra é minha. Amém. Glória a Deus. Tudo que a gente vai fazer a primeira vez há um aprendizado. Sim. E eu lembro no dia que eu fui fazer meu primeiro programa na rádio. Fiquei muito confuso, muito nervoso, nunca tinha usado um retorno, foi a primeira vez que eu tinha usado um retorno. E de lá pra cá, eu tenho falado para minha esposa, todo dia eu estou aprendendo coisas novas. Que nem o próprio aplicativo que a gente usa para fazer esses podcasts, a live, o OBS é um aplicativo que, meu Deus, estou aprendendo. Então, são coisas que você vai aprendendo no dia a dia. E é maravilhoso estar dividindo isso com você. Como eu já te falei, te tenho como um irmãozão mesmo, e te considero bastante pela unção que você carrega, pelo chamado que você carrega e pelo ministério que você carrega. Então, o pastor Clodoaldo é do Ministério Betel. Quem não conhece aqui na cidade de Avaré, faça uma visita, pesquisa aí sobre o Ministério Betel. É um ministério de cura, de libertação.
E eu creio que Deus vai te graciar ouvindo esse homem, louvando esse homem, pregando. E é benção. Ele e a esposa dele são uma benção. Clodoaldo, fala um pouquinho do seu testemunho pra gente. Amém. Vou abreviar um pouco. São tantos trechos, né? Mas vou começar pelo início, né? Da minha caminhada. Eu saí da cidade de Avaré muito novo. Para as pessoas que estão hoje na cidade, hoje é uma cidade com uma grande evolução, tem grandes empresas, faculdade, tem o MEC hoje, tem o BK aqui na porta da cidade. A cidade, o processo de evolução foi muito grande, cresceu muito durante mais de 20 anos. Eu saí em 2001, eu fui em busca de oportunidade, né? Eu fui para São Paulo, de São Paulo eu fui para São José dos Campos, de São José dos Campos eu fui para Santos eu fui para BH, de BH eu fui para o Rio de Janeiro. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu tinha um começo de depressão, já jovem, e eu morava num bairro, acho que muito conhecido por todos, chamado Copacabana, no Rio de Janeiro. Eu dividi o apartamento com 12 amigos, então a gente dividia tudo. Eu trabalhava num escritório no centro do Rio, e cada um tinha suas funções. Eu era gerente do escritório e os outros meninos trabalhavam numa outra área. Só que eu senti um vazio dentro do meu peito, e eu estava num apartamento assim, aí de repente os meus amigos falaram para mim: vamos em Pilares, no Caprichosos de Pilares, que é uma escola de samba que tem no Rio de Janeiro, numa quadra, onde ia ser escolhido um enredo para Xuxa, que é uma das apresentadoras que foi muito famosa e acho que até hoje. E eu fui. Quando eu saí dessa quadra, houve um tiroteio na porta e começamos a se dispersar. Muitos dos meus amigos foram para um lado, eu fui para a Avenida Suburbana, que é ali perto de Piedade, e aí um dos meus amigos falou para mim assim, né? Eu ainda fumava, né? E bebia. Clodoaldo, acabou o cigarro, né? Tem como você ir buscar? E eu sempre fui muito correspondia à expectativa de todo ser humano, né? Se eu pudesse buscar qualquer coisa em 10 quilômetros, eu ia, para provar que eu tinha essa capacidade, né? E quando eu voltei, meus amigos não estavam lá. Eu peguei um ônibus, acho que é muito conhecido, 457, que sai da Abolição, vai até o Leblon. Eu passei praticamente, eu dormi, eu chorei tanto naquele ônibus. E eu dormi, porque aquela falta da presença de Deus, eu não sabia o que era isso. Né? Quando eu cheguei no ponto final do ônibus, eu desci a pé, o cobrador falou para mim assim: cara, não tem como você voltar com ele. Chegou no ponto final, aqui você vai ter que descer. Eu estava com uma calça, eu tinha poucas roupas, né? Uma calça social, uma camisa de botão. Eu abri a camisa de botão e fui andando na orla da praia. Então é uma caminhada muito grande. Quem conhece aquela orla ali de Leblon até Apoador, do Apoador até chegar na ponta de Copacabana, que era a divisa com Leme, eu morava ali na Prado Júnior, quase no beco do túnel ali. Eu falei: meu Deus, se vai eu andar. Só que nesse caminho, na beira da praia, na areia da praia, tinha uma prostituta chorando. Saca só como Deus ele faz os negócios e mostra para você. Sim. É louco. É louco. Aí eu lá na frente tinha um cara também bêbado, Meu Deus. chorando e falando com Deus. Hoje às vezes eu vejo as pessoas falar com Deus na rua, eu não questiono. Sim. O cara é chapado, tá bêbado, ou tá drogado, ou aquilo ali. Eu não tiro mais o valor do ser humano, porque quando você está falando com Deus é uma conexão, independente de qualquer coisa. Claro. Aí eu comecei a andar pelaquela orla ali. Quando eu cheguei no apartamento, eu encontrei com esse camarada, esses dias que eu estava vindo de viagem junto com os amigos, e eu abracei ele muito, porque foi a primeira pessoa que falou do amor de Cristo para mim em poucas palavras.
Sim. Isso vai acontecer na sua vida. Vai. Quando eu entrei no apartamento, ele estava na janela, com a Bíblia. Hum. Ele era um assembleano, daqueles que fervoroso, sabe? Sei. E ele era o cara que era responsável pelas aberturas dos pontos onde nós trabalhávamos na loja Americanas no Rio. Eu falei, quando eu entrei no apartamento chorando, ele falou assim, negão, eu sei que você está passando. Eu subi muito pavão e pavãozinho, eu usei muita droga aqui no Rio. E eu vou falar uma coisa para você. A partir de hoje sua vida vai mudar. Eu falei, vixe. Eu entrei no rock, que louco. Tô sentindo a presença de Deus aqui, moço. Eu entrei dentro do closet, cara. E tinha aqueles microsystem pequenininho, que você colocava um CDzinho e escutava. E a gente fazia muita bagunça no apartamento, só que tinha um CD evangélico lá no meio, que era do Robson Monteiro, tinha um cabelinho loirinho, tal. Ele todo de roupinha branca, parecia um anjo. Eu coloquei aquele CD, aí o louvor cantava assim, pode um milagre vir acontecer quando você acreditar. Glória a Deus. Se tu quiser, a esperança enfim. Eu falei, nossa. Aí eu comecei a ouvir, acho que tinha mais louvores. Justos vão orar e querem encontrar. Eu fiquei louco dentro do apartamento. Sozinho, dentro do closet. Os meus patrões na época tinham vindo para São Paulo. As meninas que estavam junto comigo na Caprichosa de Pilares ali, mais os meus amigos, sumiram. Aí eu comecei a sentir falta do quê? De um amigo de verdade. No outro dia você esquece. Deus, as pessoas falam da palavra de Deus para você, aí você esquece. O que eu fiz? Fui trabalhar. Tinha um barzinho no pé do apartamento onde a gente morava em Copacabana. Lá tem barzinho em tudo quanto é lugar. Bebia todo dia. Conhecia algumas pessoas. E sempre normal. Quando vinha o Espírito Santo, ele é muito especialista, ele é atirador de elite. Eu chegava do trabalho, tinha um pessoal da Universal, bem na porta da calçada, assim, na Vida Nossa Senhora de Copacabana, e eles abordavam e levavam você no segundo andar. Eu falei, vou entrar nessa igreja aí. Eu preciso escolher um lugar para me ficar, para mim se encontrar com Deus. Claro. Fui. Prestei atenção no culto, olhei. Não é aqui. Desci, fui embora para casa. Aí fui numa outra igreja, congregação cristã, cultuei junto com alguns amigos, saí de lá. Deus falou comigo também, mas não era ali. Aí passou pelo esquecimento. Só que passa pelo seu esquecimento. Só que o Senhor enxuga suas lágrimas. E toda vez que você pede socorro, 2 Pedro diz que quem pede socorro tem direito à salvação. Então, praticamente, o processo do arrependimento seu, mesmo que eu fui escolhido no veio da minha mãe, e que minha mãe apresentou eu para Cristo, quando eu era criança, eu estava ali com a petição ali. O que eu fiz? Não demorou muito tempo, eu fui aceitar Jesus na estrada do Camboatá, num bairro chamado Costa Barros. Uma favela do Rio de Janeiro. Deus pegou numa igrejinha, irmão. Aí começou a mudar a minha história. Dali eu fui para Bangu, fui congregar numa igreja lá, Assembleia de Deus, um pouquinho mais avivada. Passei meu processo de 7 anos de ministro de louvor. Deus falou comigo tremendamente. É um processo. Ontem nós estávamos com um pregador, o Wellington, um amigo meu lá da Unidos ao Pai, e nós estávamos falando sobre o processo de Josué. Josué, ele não foi Josué logo de cara. Entendeu? E o processo dele do Deuteronômio 31 até o 34 foi muito forte. Até a transferência de unção de Moisés para ele foi muito notória, que Deus queria usar o menino, entendeu? Então, existem processos na nossa vida. Então, o meu testemunho, ele se baseia, é óbvio que tem muitas coisas no meio desse destinatário aí, dessa locação minha entre um lugar e o outro. Depois disso, o que eu fiz? Depois de 7 anos dentro do Evangelho de Cristo, eu virei as costas.
Eu desviei. Eu fiquei 7 anos também fora. E quando você fica fora, você pode pedir pelo amor de Deus que Deus venha te buscar. Com arrependimento ele não vai adiantar. Arrependimento não é choro. Arrependimento não é lágrimas de crocodilo. O pródigo, ele tem que cair em si, não tem jeito. E tudo que eu falava que eu não ia fazer antes de desviar, eu fiz. Tem coisas que não dá nem para contar. Porque vira um absurdo. Você vira uma chacota na mão do inimigo, vira uma bagunça. Aí em 2016, eu estava muito bem financeiramente, uma empresa em Campinas, carro, dinheiro na conta. Eu caí na besteira de falar para Deus que eu ia voltar daquele jeito, que eu não queria voltar duro. E aí? A chinelada foi assim, ó. Foi forte? Foi forte. Meu Deus. Em 2016 eu estava cansado, ou seja, minha carne estava cansada do pecado. Porque existe o pecado social, existe o escorpião de bolso, né? Sim. Eu estava cansado do pecado social. Bebida, cigarro, droga, prostituição. O meu corpo já estava falando assim, meu querido, sai daí que não tem jeito não. É os anjos que estão segurando você. Aí eu voltei para Jesus. Passei por um processo. Vim parar na cidade de Avaré em 2017 e eu fui morar no fundo de uma igreja, era conhecido como a Voz de Deus, uma pessoa lembrou de mim, graças a Deus, esse eu posso citar o nome sem dúvida nenhuma, foi o cara que me ajudou quando eu cheguei. Amém, amém. O pastor Fabiano Couto e a pastora Miriam. Glória a Deus. E ali a gente reformamos a igreja num processo. Passamos por um processo junto, eles começaram a querer entender o que tinha acontecido comigo. Amém. E Deus começou a trabalhar, e toda vez que eu falava assim, eu quero ir embora de Avaré, eu não quero ficar em Avaré, eu não estava entendendo a cidade. Eu falei, aí eu vi aquela palavra assim, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido. Eu falei, meu Deus, de poder, eu falei, não acredito. Eu vi isso umas 30 vezes. Tentei voltar para Campinas, tinha um lugar que eu sempre almejava, que era o Espírito Santo, um lugar onde eu morava e eu conhecia o poder aquisitivo, sabia que eu podia promover em finanças, né? Aquilo que ia trazer meu sustento, ia trazer a minha realizações de sonhos, que eu achava que era para mim. Porque os nossos sonhos são lindos, maravilhosos, mas os do Senhor são perfeitos. E os sonhos deles são maiores do que os nossos, não são nem iguais. Aí eu comecei a prestar atenção na obediência, que toda vez que você obedece a Deus, você recebe tanto o galardão dos altos céus, como o Senhor começa a se comunicar com você também. Buscar-me-ei e acharei quando me buscar de todo o coração. Não adianta você achar que está com Deus, achar que está com a guia, ou achar que está funcionando, mas na verdade nem tudo está acontecendo. Aí eu comecei a entender o que era obedecer a Deus. Eu comecei a fazer propósito, comecei a orar, comecei a jejuar, comecei a ir para o monte, comecei a falar com Deus, comecei a entender o que Deus queria comigo. Aí quando vinha aquele sentimento para mim ir embora, eu falava, não, eu vou obedecer. Se obedecer é melhor do que sacrificar, então vamos obedecer. Aí vem aquele último suspiro. Parece um set de filmagem que fica os anjos, Deus, o Espírito Santo e Jesus. Eu falei, eu não vou ficar em Avaré. Porque a gente é homem, a gente é falho. Eu falei, Deus, eu não vou conseguir. Eu não quero ficar nessa cidade. Aí Deus promoveu o quê? Um casamento. Eu conheci minha esposa. Estava se despedindo das minhas filhas que iam embora para Orlando. E eu fiquei um pouquinho abatido, meio triste. Fui na casa de uma amiga. E a minha esposa fazia algumas ações sociais, ela tinha uma célula, chamava Flor de Lis a célula. Então elas se reuniam e fazia uma cesta básica e tinha uma família que ela sempre ia entregar, né? E caiu exatamente na casa dessa mulher, que era minha amiga da igreja, uma missionária. Eu fui se despedir dela, falei, eu vou para o Rio de Janeiro, conheço algumas pessoas lá, eu vou congregar lá, vou trabalhar lá, eu acho que é melhor para mim, no meu pensamento de homem, né?
E essa mulher olhou para minha esposa e disse: ele é diácono da nossa igreja e ele está solteiro. Você tem uns cupidos evangélicos que de vez em quando pega, né? Ela está solteira. Eu falei: meu Deus. Fui para casa, peguei o celular, fiz contato, comecei a conversar. Deus alinhou eu e essa mulher, minha esposa, a pastora Luziana. Hoje nós estamos juntos há mais de 6 anos. Glória a Deus. Eu não vou prolongar o testemunho porque tem muita coisa. Aleluia. Clodovo, segura um minuto só, peraí. E como a gente estava falando, né, Clodovo? Vamos orar um pouquinho? Vamos. Fazer uma oração. Amém. Você dá honra pra gente aí, fazer uma oração pra gente, pra abençoar o ouvinte que está assistindo o podcast, Glória a Deus. a Ana Maria, o seu Antônio, as pessoas que necessitam de verdade de uma oração. Fica à vontade. Amém. Amantíssimo Deus, Pai Celestial, Pai de amor e de bondade, graças te damos, Senhor, por estarmos na sua presença, Senhor. Pai, como de costume, Senhor, o altar é seu, a casa é sua, as almas, Pai, também são suas, Senhor. Nós temos a ciência que sem ti nada podemos fazer, Pai. Não desce poder se não for dos altos céus, Pai. Há poder no teu sangue, Jesus. Pai, eu venho pedir nesta hora, Senhor. Pai, toma o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, o vizinho da frente, Pai. Dessa mulher, deste homem, Pai, deste jovem, Pai. Pai, toma essa pessoa, Pai, que vai começar a fazer o uso do álcool, o uso da droga agora, Pai. Essa pessoa que vai entrar, Pai, na prostituição, há poder no teu sangue, Jesus. Pai, toma, Pai, os hospitais de Avaré, Pai, toma cada leito, Pai. Toma a sala, Pai, de cirurgia, Pai, toma o centro cirúrgico em nome do Senhor Jesus. Toma os médicos, toma os enfermeiros, toma os maqueiros, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, toma as pessoas que trabalham no SAMU desta cidade, Pai. Pai, toma o prefeito dessa cidade, Pai, toma toda a Câmara de Vereadores, Pai. Toma o governo dessa cidade, Pai. Que a justiça, Pai, que o justo venha prevalecer em nome do Senhor Jesus. Pai, repreende todo espírito contrário, Pai, das trevas, Pai, de suicídio, Pai, do homem homicida, Pai. Toma a entrada dessa cidade, toma todas as vicinais, estradas de terra, estradas de asfalto, Pai. A linha férrea em nome do Senhor Jesus. Pai, que toda encruzilhada venha a ser quebrada, todo laço, todo embaraço de maldição, Pai. E que se tem algo, Pai, sendo tramado sobre essas vidas, que venha a ser repreendido em nome do Senhor Jesus. Que essas pessoas venham a ser, Pai, como um gadareno, Pai. E que elas venham sair transformadas, Pai. E levar a sua palavra para a cidade. Há poder no teu sangue, Jesus. Pai, toma a vida, Pai, de cada um representada, Pai. Aqui nesta casa, Pai. Toma o pastor Antônio, Pai. Toma a esposa dele, em nome do Senhor Jesus. A pastora Glaucia, toma os seus filhos. Há poder no teu sangue, Jesus. Acampa anjos ao redor desta casa, Senhor. Pai, se nós temos direito, Pai, o Senhor disse que nós poderíamos pedir, Pai, em nosso respeito, Pai, que o Senhor mandaria em nosso favor, Pai. Então acampa anjos de guerra, Pai. Há poder no teu sangue, Jesus. Tome minha esposa agora onde ela está, Senhor. Tome minhas filhas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Toma os meus enteados, toma os meus netos. Há poder no teu sangue, Jesus. Pai, toma os nossos ministérios, Pai. Pai, trata-nos de nós, Pai, como filhos, Pai, como, aleluia, Jesus, meninas dos seus olhos, Pai. Queremos ser, Pai, aleluia, noiva adornada em qual o Senhor está esperando, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Aleluia, aleluia. Deus é maravilhoso, né, Clodovo? É lindo o seu testemunho que Deus fez. E a grandeza do poder de Deus. E me diz uma coisa, você pensou em desistir do propósito? Depois que eu voltei, não mais. Eu entendi o propósito. Quando você entende o propósito, você consegue entender, conseguir passar pelo processo. Cicatriz, ferida, qualquer outro tipo de coisa. É porque às vezes as pessoas falam assim: ah, pastor Clodoaldo, ou pastor Antônio, ou pastor fulano de tal. As pessoas não sabem nem de onde você veio, não sabem nem a sua história, não sabem o seu legado, não sabem a unção que Deus colocou sobre a sua vida. As pessoas entram em questionamento por coisas pequenas e não sabem nem a proporção,
não sabe nem a honra de um sacerdote. A gente tem amigos hoje, a única coisa que Deus pediu para mim nessa cidade é que eu cercasse a cidade, mas que eu não fizesse isso sozinho. Por isso que eu tenho alianças. Tem o pastor Sidney da Vencendo. Através do pastor Sidney tem o pastor Luiz Carlos, que é de São Paulo, que é o pastor presidente, que tem mais de 22 igrejas em Brasilândia. Tem a pastora Rose, pastor Júlio, da Peregrinos. Tem a Unidos ao Pai. Tem o pastor Magdiel. Tem o pastor Antônio. Amém? Tem vários pastores que nós temos aliança boa, aliança sem mágoa, aliança sem, eu tenho medo. Pastor Elias, que é o meu pastor, eu saí de cima do altar dele para abrir o Ministério Betel. Eu não fui arrancado de dentro da igreja. Eu pedi para Deus que fosse natural e que fosse bom. Hoje eu tenho ele como meu pastor. A gente sempre se encontra, a gente toma café. O lugar onde eu fui a primeira vez pastor na igreja da Promessa foi no Engenheiro Serra, e eu não consegui deixar a igreja. Eu pedi que colocasse uma pessoa no meu lugar quando Deus falou comigo, e quando eu saí ministrando em cima do altar. Deus me honrou. Então eu trabalho muito com o princípio de honra. Eu gosto muito disso aqui, mesa, sentar, conversar, papirar, falar do amor de Deus, cuidar de quem está vindo, quem vai substituir, quem vai gerar, quem é a criança, quem é o jovem, quem é o adulto. Então a gente fomos treinados. Eu fui forjado na paulada. Eu fui de uma igreja onde o sim, não, você vai apanhar, você vai morrer, entendeu? Eu evangelizei em lugares onde as pessoas falam: nossa, o que é evangelismo? Evangelismo é você chegar numa linha de tiro, meninos com granada, meninos com fuzil. Você pegar pessoas debaixo de viaduto, comendo carne de corvo, de urubu, carne crua, pessoas endemoniadas, pessoas se manifestando. Aí vem hoje um evangelho bem light, bem cremogema, e não conhece a sua história, não sabe de onde você veio, não sabe para que você foi treinado, não sabe o soldado que você é, na frente da trincheira. Soldado que só pode sair da posição se for para cuidar do doente. O povo sai da posição por qualquer maneira hoje. Aconteceu, saí. Aconteceu, não quero mais. Como você disse, você já pensou em desistir? Não mais. Foi um susto que eu levei. Eu fui no monte aqui em Avaré, eu tinha acabado de casar. Eu falei: Senhor, agora eu quero até o tutano. Olha para que eu fui falar. Para quem que eu fui falar? Fui no monte, orei e falei: Senhor, agora eu não vou parar. Vou parar com esse negócio de não querer aceitar a minha chamada. Agora eu quero até o tutano. Para que eu fui falar isso aí? E ainda usei a frase assim: o senhor quer me usar, então sopra o meu nome. Não para ficar famoso, ou achar que eu vou virar um pregador de Gideões ou nações. Não. Falei: então sopra o meu nome. E acabou que Deus soprou mesmo. Soprou. Porque Deus prometeu para nós que nós sentarmos no meio de príncipe e princesas, que são essas mulheres maravilhosas de oração, que buscam pela nossa vida, irmãs de oração. E os príncipes são nossos irmãos, que se assentam conosco no mesmo altar, na mesma posição, na mesma ligação. Você está orando. Eu vim de um evangelho, não estou dizendo que Clodoaldo, não vai acontecer, ninguém vai ver mais isso mais. Eu não acredito mais nisso, que não vai ver. Batismo com o Espírito Santo em criança, o mover do Espírito Santo na igreja, o poder de Deus. Tem pessoas que não estão entendendo, assimilar isso, de que está ali à porta, está sensível. O Espírito Santo de Deus, ele está sensível às pessoas, e as pessoas estão tentando trazer uma nova geração de evangelho maquiado, uma geração que já trabalha é como se fosse abrir uma empresa e já falar que está falindo. Sim. Não falimos não, meu irmão. Nós continuamos sendo movidos pelo poder de Deus. Continuamos sendo movidos através da palavra, renovação, transformação. Se não transformar, não é evangelho de Cristo.
Amém? E eu creio que Deus dá pastores para ovelhas. Glória a Deus. Você tem 5, você tem 10, você tem 20, você tem 30, você tem 1000, dá conta, meu amigo. Foi colocado na sua mão. E é isso. Não quero desistir, não estou afim. Glória a Deus. Eu acredito que tudo tem o seu tempo, né? Às vezes a gente não entende, mas tudo tem um tempo. Como você falou, Deus ele dá a quantidade de ovelhas para cada pastor. E eu acredito o seguinte, à medida que você semeia, no tempo que você semeia, você vai colher. Você semeou hoje, só que tem semente que leva anos para produzir. Agora, tem semente, 15 dias você já vê ela brotar. Um exemplo, o bambu. O bambu ele vai crescendo para baixo. Ele fica 4 anos crescendo para baixo, criando estrutura. Por quê? No ano que ele for brotar, no 5º ano que ele for brotar, ele sobe tudo de uma vez só. E aí ele está fazendo bases. Então às vezes a gente não entende. Eu sentia muita dor do nosso ministério porque a gente fez e algumas vidas não ficam. E aí você fica triste, você fica murmurando, você fica desanimado. Até que um dia Deus falou, filho, você está semeando. Fica calmo. A tua colheita e a tua estação é no tempo que eu determinei. E a mesma coisa eu vejo você. Eu vejo o ministério, eu vejo o que Deus tem feito na tua vida e na vida da tua esposa. Então eu fico muito contente de ver você, nosso amigo pastor Luciano. Luciano, você que está assistindo aí, eu sei que você vai assistir essa live, você está convidado também, hein? Para vir contar o seu testemunho aqui. O que Deus fez na tua vida, da onde Ele te tirou. Ali é forte, ali é forte. Ali é forte. Da onde Ele te tirou. Ali é forte. Tá vendo como é que são as coisas? Sim. São pessoas que eu aprendi a amar. Sim. Pastor Luciano, pastora Leandra. Aí você desencadeia Sim. pessoas que parece que você parece que é amigo seu há 20, 30 anos. Eu conheci o pastor Luciano e a pastora Leandra através de você. Temos aliança também. Temos aliança também. Você reparou que o nosso altar, ele não existe divisão, não existe reino dividido. Nós dividimos o mesmo altar. Eu coloquei para minha esposa, eu falei assim, se eu estiver viajando e o pastor Antônio estiver na minha igreja, ele assume o altar. Você entendeu? Não tem divisão. A gente entende o valor e o princípio. Ah, você coloca qualquer um no seu altar? Não, eu conheço. Sou de casa. Nós somos de dentro de casa. Então a pegada, às vezes eu brinco, as pessoas não entendem porque eu acredito que Jesus ele falava muito em parábolas, né? E às vezes a gente tenta falar alguma coisa, as pessoas hoje não querem aceitar que realmente a gente tem que jogar na visão espiritual, porque a Bíblia diz que decide da carne quem está na carne e decide do espírito quem está no espírito. Então, se você falar em parábola e jogar no espiritual, quem está em espírito vai entender. Amém, irmão? A aliança está feita. O reino está sendo formado e promovido. Não tem como escapar. O reino está sendo promovido. No mesmo tempo de Cronos e Kairos, nós estamos no Cronos e o nosso Todo-Poderoso está no Kairos agora. Está sendo formalizado todas as coisas e anexadas e juntadas. Amém? Pode ser que o inimigo esteja tentando pedir a nossa alma nessa hora e não vai conseguir. Não vai. Não vai porque já está selado, já está confirmado. É benção. Maravilha. Deus é tremendo. Deus, ele faz Nas nossas vidas, às vezes a gente não entende, né? Sim. Às vezes a gente não entende. E eu acho bem engraçado, a gente estava lá no Lar de São João, era uma noite de adoração ao Brasil, né? Sim. E orando pela nação. Orando pela nação. E a gente ali fazendo a obra e de repente eu vejo o Clodoaldo, que eu já havia conversado com você de uma reunião de pastores que teve na nossa cidade, né? Maguel,
precisando voltar com as reuniões, né, Clodovil? E da reunião ali eu te cumprimentei, a gente fazendo a obra ali. E você me convidou para ir na tua casa, comer um feijão gordo. E o homem cozinha bem, hein? Tem que o homem cozinhar. Cozinha bem. Crente tem que comer. Fogão a lenha, é benção demais. Clodovil, traga uma palavra aí que fala muito com você, de Deus. De Deus. Às vezes nós temos uma Bíblia com 66 livros, histórias tremendas e maravilhosas. Você pegar qualquer texto bíblico, você se apaixona. Amém. Amém? A Bíblia é o remédio para as dores, é o bálsamo. Deus, ele tem todo tipo de palavra, todo tipo de consulta que, se você quiser, você vai conseguir na Bíblia Sagrada. Não tem como o homem tentar mudar algo que é extraordinário e é espiritual. Eu vou trazer, eu creio que tem muitas palavras que eu gosto de trazer, mas hoje, especialmente, eu cito Jeremias 33, 3, clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei grandes coisas ocultas que você não sabe. O maior segredo do cristão é quando ele entra em oração. Já viu alguém dobrar o joelho e ficar com raiva de alguém, ficar triste com alguém, sentir vontade de caluniar alguém, denunciar alguém, ou ser um homicida, ou fazer algo diferente? Não. Quando você dobra o seu joelho, quando você entra em conexão com Deus, quando você entra nesse lugar secreto, um lugar de adoração, um lugar onde você ora em espírito, que a Bíblia diz que quem ora em espírito fala das coisas escondidas de Deus, que Deus, ele tem um segredo para nós, que às vezes nós precisamos acessar esses segredos, que muitos homens não conseguem, porque o inimigo fica jogando um truque de bolinhas, onde as pessoas ficam numa demanda de ficar procurando coisas da terra e esquece as coisas do céu. Buscai primeiro, Mateus 6,33 é isso? Mas buscai primeiro o reino do céu e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É uma palavra que você não precisa nem ir muito longe. Jesus no Sermão da Montanha, ele dizendo para você sobre os cuidados do corpo, sobre divórcio, ele vem falando com os publicanos ali, que hoje transmitindo para pecadores, não é isso? Sobre ansiedade, sobre oração, ele deixou todo um legado, toda uma explicação do que você fazer. Mas ele deixou bem claro, ele falou, mas buscai primeiro o reino do céu. Coloca isso como primeiro, como primícia. Às vezes você acorda de manhã, esquece do Espírito Santo, não rola nem um bom dia. Será que rola um bom dia para o Espírito Santo de manhã? Eu ministro muito isso na nossa igreja. As pessoas falam, nossa, Clodovil, sua igreja tem palavra, tem que pregar, meu irmão. Eu tenho que falar o que é primazia, porque toda vez que você fala sobre primazia, você começa a trazer o reino para as pessoas. As pessoas, elas querem viver o reino, elas querem pregar o reino, mas não querem ter comportamento de reino. Tem pessoas com comportamento mundano, não sabe falar não, tem medo de falar não, pastor. Renuncia, não dá. O nosso corpo, essa matéria aqui, essa massa aqui, muscular, a minha massa gorda, né? Tem que renunciar todo dia. Você passa por processos tenebrosos. Na primeira pessoa do título, pode ver todos os pastores que estão assistindo nós aqui. A primeira pessoa que eles falam não é do nome, esquece até o nome. Ah, é o pastor Antônio. Ah, é o pastor fulano de tal. O inimigo, ele usa as pessoas para te agredir primeiro no seu título. Quer te pegar. No mundo espiritual, se o demônio no nosso caso é um pouquinho mais degradante a coisa, né? Manda uns caras meio bravos, né? Se pudesse se materializar, com as espadas na mão para arrancar o seu pescoço, eles materializar. Eles não gostam de nós, cara.
Nós faz campanha de oração, nós vamos na casa, nós cuidamos do lar, nós cuidamos das pessoas, nós vamos visitar, sem demagogia, não é falar mal de igreja nenhuma aqui não, em nome do Senhor Jesus. Esse dia eu fiquei triste, não vou citar nomes, são amigos meus, pessoas que estavam dando sangue ali pelo Evangelho, abriram a casa, só que tem obreiros fracos, obreiros oprimidos, pela própria situação, do dinheiro, do trabalho, dos cargos, e não consegui manter a casa. Eu chorei ali juntinho, porque para mim não fechava uma igreja em Avaré. Pessoas tendo dificuldade com pagamento de aluguel, entendeu? Sofrimento, pastor. As pessoas não sendo fiel, as pessoas não ajudando, as pessoas, lá, fechou, tá vendo? Lá, devia estar em pecado. Ninguém quer ter a visão de que você funciona. Ninguém quer fazer o papel do que está do lado do príncipe. Mas na hora que você é exaltado, todo mundo quer sentar na mesma mesa que você e comer. O dia que você estava numa situação em degradação, que o inimigo queria ir para cima de você, a minha alma gritou dentro de casa. Vai lá agora. Vai lá no pastor Antônio agora. É agora, não é depois. Quando você é soldado, não tem como você escapar. Você vai receber uma mensagem direta de Deus. Você vai ter a pessoa. Muitos líderes religiosos que criam uma cúpula existencial, achando que o mundo se reverte a uma sociedade bíblica, junto com pessoas, onde as pessoas só proclamam aquela situação ali, esquece dos princípios, esquece da honra, esquece de ceder. Consegue pregar e ser rápido, e ser radical? Você dá vida pela sua esposa? Não sei. Será que consegue? Honrar? Dar vida pelos filhos? Dar vida pela esposa? Dar vida pela igreja? Consegue? Não consegue. Então o homem está se degladiando à toa, de graça, irmão. Então está faltando um pouquinho de pigmento da gotícula do Espírito Santo de Deus na vida das pessoas. Eles precisam mesmo. Esses dias eu estava orando em casa, eu falei, Deus, qual é o próximo passo? Porque eu sempre fico no ir depois. Já reparou que tem um ir depois? Já viu aquela pessoa que sempre, eu faço uma campanha, eu nunca faço igual. Você viu as vigílias, você acha que tem o mesmo nome? Não tem. Não tem. Não tem, porque eu falo, Senhor, vamos fazer o que agora? É isso. E agora, Senhor, vamos fazer isso? Vamos. E agora é isso aqui? Vou para cima. Para não criar um descanso no mundo. Para você entrar nas hostes espirituais, você tem que saber os acessos dos portais. Se você não souber, você vai andar nessa terra igual os fariseus e escribas. Somente pela lei. Conhece muito bem da lei, conhece muito bem dos mandamentos, conhece muito bem da criação do mundo, mas não conhece nada de Jesus. Não conhece nada de Jesus. Aí tem uma outra divisão no meio, que uns conhecem Jesus, mas não conhecem o firmamento. Não guarda a lei. Quando Jesus fala, buscai primeiro o reino do céu e a sua... O que são as justiças de Deus? O que é justiça? Aí entra esse questionamento bobo. Final do ano, maior paganismo, o povo quer beber, o povo quer fazer isso, o povo quer... mas Jesus transformou, enfim. Fermentação era pecado, irmão. O pão era sírio porque não tinha fermento, porque fermento era pecado naquela época. Se fermentasse o vinho, seria pecado. Então era o primeiro vinho ali. Era o primeiro, era o mosto. O povo quer profanar. Profanar. O povo não quer viver o Evangelho de Cristo. Clodoaldo, você não é perfeito, eu conheço você. Você vai achar uns 200 que vai fazer isso aí. Ou até mais. Ainda mais numa cidade pequena, essa de Avaré. Que as pessoas se encontram com você na esquina. Se você passou pelo mercado lá e comprou
uma Coca-Cola, no outro dia está no Facebook. É ou não é? Mas andar do seu lado, orar pela sua vida, poucos. Buscar por você, poucos. E outra, eu não nasci para ficar trancado dentro de casa e achar que eu sou o sacerdote, vou fazer um cercadinho, as minhas ovelhas são os meus filhos, meu neto, meus cachorros, meus papagaios e meus periquitos. Não. O que Deus mandou eu fazer é grande. É nações, são pessoas, são almas. Deus vai incomodar você que está na sua casa. Você vai até pessoas. Acho que a gente faz por se mostrar? Não. Ah, está se mostrando. Pegar o seu carro e fazer visita no lar de uma pessoa. Casamento está destruído. Isso é se mostrar? Espírito de suicídio. Marido com problema de trabalho. Mulher com problema de relacionamento. Pessoas que não conseguem se conectar um com o outro. Aí não conseguem servir a Deus por causa de vários problemas. Você acha que isso é se mostrar? Não. Busca o reino e a justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu prego, às vezes até brinco com a pastora Grossa. Ide e comprai sem dinheiro. A minha esposa quase me matou umas 10 vezes. Rodolfo, que negócio é esse de ir de comprar? Você tá maluco, rapaz? Tudo não depende de dinheiro. Falei, vigia, irmão. Porque muitos estão no Isaías 55, comprando aquilo que não é pão. Aí na hora de buscar sem dinheiro, alguém já buscou sem dinheiro? Chegar na porta da sua casa? Aqui, você acha que isso aqui nasceu do nada? Não. Ide e comprai sem dinheiro. Só que as pessoas têm que acreditar, porque palavra é através da fé. Se a pessoa não tiver fé para acreditar, ela vai entrar na fila dos murmuradores. Ai, que pastor louco. Ide comprar sem dinheiro, tá maluco. Seja crente. Acorda. Entra na fila de quem dá mais. Entra na fila de quem se rende mais. Sabe por quê? Porque na hora que você estiver chorando, na hora que você estiver orando, a pessoa que vai estar do seu lado vai entender o que está acontecendo na sua vida, e ela vai entender o processo da cura, e ela vai entender o processo do dom, que é difícil acontecer nas igrejas hoje em dia. É um questionamento com os pentecostais, há um questionamento com os church, há um questionamento com os batistanos. O povo entra numa discussão antiga, tudo para o inimigo se beneficiar. Eu não beneficio mais de nada, meu irmão. Está com Jesus? Estou. Aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, meu filho, tudo se fez novo. Vamos para cima, deixa o menino rodar. Não é isso? Vamos para cima. Não sou muito fã de religiosidade, não gosto. Levei muita paulada, levei muita pancada de religioso, que achou que a igreja era dele, que as ovelhas eram dele, que resultou? O princípio da queda, soberba. A Bíblia diz que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Cuidado. Ser um líder religioso hoje não é só um status, não é só uma posição social na cidade, não. Não é só ser amigo de um político, ou ser amigo de um governador, ou de alguém que tenha muita autoridade. É você ser amigo de Deus primeiro, e saber as alianças que você tem. Porque Davi, o dia que ele mais precisou, a aliança que ele tinha era o filho do seu próprio inimigo, e era Jonathan. E o dia que ele precisou usar o princípio de honra dele na vida dele, foi Mefibosete, que fazia a junção a Jonathan. Então a gente tem que estar ligado no céu, porque quem fica ligado na terra, fica todo abobado, fica como uma criança com o celular na mão. É isso que fica. Então a gente tem que estar ligado aonde? No céu. Amém? Palavra encerrada.
Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus é maravilhoso. E é real mesmo. Hoje em dia, as pessoas têm confiado em coisas, em objetos e têm esquecido o propósito. Como você falou sobre religiosidade, eu passei pela religiosidade. Então eu sei como é que é. Eu tive uma fase da minha vida que se eu tivesse de boné, meu Deus, se tivesse com uma camiseta, nossa, ou com uma bermuda, né? No início, mas foi um processo, né? Depois a gente vai vendo o Espírito Santo, vai ministrando no nosso coração, vai falando, calma, filho, não é bem por aí. O princípio do temor é você me adorar. Provérbios 1,7 vai falar que o princípio do temor é a sabedoria de Deus. E Provérbios 2,6 vai falar que toda sabedoria provém da boca de Deus. Então, se nós temos o temor em Deus, isso que nós estamos fazendo aqui, para muita gente pode parecer que é só um bate-papo. Não. Isso daqui nós estamos falando do amor do Eterno, estamos fazendo a obra dele e pessoas que estão lá vão ser alcançadas através do testemunho teu, do meu testemunho. Então, é um meio que Deus entregou para cada um de nós de usar como ferramenta, né? Deus me entregou essa ferramenta e eu fiquei muito tempo perguntando, mas por quê? Clodal, tem live que eu faço que alcança 600, 700 pessoas, às vezes até 1000 pessoas. Então vamos lá, às vezes dentro do nosso ministério a gente não consegue alcançar, mas nós estamos sendo porta-voz. Lembra naquela vigília que você fez, a primeira vigília que você fez lá no stand de tiro? Sim. E você me deu uma oportunidade até então, eu nem sabia que eu ia pregar, e a gente estava fazendo uma oração, o Espírito Santo me tomou ali, eu comecei a falar, Deus está levantando cada um que está aqui como uma voz. Você que está aqui, Deus está mandando eu falar que você é uma voz. E Deus estava falando primeiramente para mim. Ser uma voz, porque a gente que está aqui somos uma voz. E a Dona Maria às vezes está lá na casa dela, ela tem uma enfermidade, uma dificuldade, ela tem o celular dela, ela tem a televisão Smart TV da casa dela, então ela consegue assistir e acessar. E isso aqui pode parecer loucura, mas aquilo que a gente grava e filma se eterniza. Eu vou dar um exemplo, o Silvio Santos foi embora, partiu, mas você consegue ir lá no canal dele e assistir programas que ele fez há 30 anos atrás. Está lá, Chaves. E Jesus, ele quer que nós usamos essa ferramenta para levar o ente. Então você que é pastor, você que é líder, não tenha medo. Se reinvente. As percepções. Sim. As percepções. Eu não tinha nem noção de que um dia eu ia louvar na casa do Senhor. Eu fui escondido no mundo. Eu tenho uma gama de amigos que é da minha época de adolescente. E na época de 90, nós tínhamos grupos de pagode. E a maioria dos meus amigos, eles não deixavam eu chegar nem no microfone para cantar. Então a gente tinha o hábito de comprar os instrumentos. Eu comprava um rebolo, aí na outra remessa eu comprava um tantã, ou comprava um pandeiro, aí nós formávamos um grupo de pagode, aí depois, adolescente é assim, né? Faz um negócio, deixa pra lá. Depois formava de novo, aí sempre tinha os vocalistas. Eu falei, poxa, só que Deus me deu uma prova diferente. Quando eu fui ser chamado para ser ministro de louvor, esse pastor que é o Eduardo Machado, ele
ele chegou em mim e falou para mim assim, ele era baixista e guitarrista da igreja. Tinha uma guitarra e tocava. Ele falou assim, viu, experimenta cantar um trechinho de um louvor. Um caçador de talento dentro da igreja, né? Existe, né? Aí eu cantei um pedacinho de louvor, ele falou, rapaz, a percepção. Só que eu já vinha de um ouvido eclético, desde criança. Só que Deus me escondeu. Talvez se eu tivesse levantado num grupo de pagode lá fora, no mundão, talvez eu tinha estourado. E demoraria mais para poder vir para a presença. Mas Deus me escondeu. Quando eu fui chamado como ministro de louvor, como solista, como coral, eu me apaixonei por aquilo. Tinha acho que é pastor Paulo Dutton hoje, que fazia parte daquela equipe de jovens, quando me recepcionaram. Eu com 23 anos, eu chorava demais quando eu vim para Jesus. E ele cantava um louvor chamado Pra Quê, do Voz da Verdade. Cara, eu chorava assim. E nem eu sabia que eu ia ser uma pessoa que ia cantar aquele louvor. Eu achava a voz daquele homem, ele era locutor do mercado chamado Guanabara, no Rio de Janeiro. E a voz dele era muito linda demais. Eu falava, meu Deus, eu quero cantar esse negócio com esse rapaz. É muito bom. Aí Deus movimenta as peças. Eu passei a cantar esse louvor. Depois não demorou muito tempo. Teve um jovem que era o solista da banda, que tinha uma voz parecida comigo. Ele começou a namorar uma moça de Campo Grande. E ele foi para a igreja da moça. E o meu líder, que era o pastor Ricardo, ele falou, Clodoaldo, vem pra cá. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é educado, ele vai trazendo você devagarzinho, né? Aí eu falei, rapaz, eu tenho vergonha. E eu tinha vergonha porque as back vocal que tinha, elas falavam assim, o tio Crodin, chamava o tio Crodin, né? Você vai cantar Porta no louvor? Porque eu era o único paulista, né? E eles falam Porta, né? O carioca, né? E eu todo vergonhoso ali, tímido, para me perder a timidez, ter essa eloquência, essa dinâmica, essa presença, eu demorei. O líder ficava na frente, a gente ficava nos back atrás e não me chama, senão eu vou morrer. Aí eu cantava um louvor só, e esse louvor demorou tempo. Aí na hora que eu cresci a asa, o que o Espírito Santo de Deus fez? Agora você vai ser usado. Agora nós vamos trabalhar. E foi todo Porque agora, se a gente fosse estender, a gente vai horas e horas. Mas tem muitas histórias. O Senhor fez coisas na minha vida que hoje, eu estando à frente de trabalho, as respostas são mais rápidas de Deus com você. Deus, ele não corta muita volta com você. O Espírito Santo de Deus, ele acaricia, ele vem, ele traz o bálsamo, mas Deus, ele não tem tempo a perder. Ele é rápido. Ó, meu amigo, é assim. É assim. É assim. Eu falei, santo Deus. Aí você já vai para cima. Você já levanta do joelho já sabendo o que você precisa fazer. Tem intimidade. Que quando você tem intimidade, quando você levantar do joelho, você vai saber o que fazer. Amém? Até a quem você tem que levar a mensagem. Preciso ir. Vai para a rua direita. Não é isso? Vai para a rua direita. Tem um homem naquela casa. É benção. Deus é fiel. Qual deles? Para quê? Vou lhe falar de alguém que pode levar
teus sonhos além. Vou lhe mostrar um mundo melhor que mudará teus caminhos. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Na cruz morreu, doou teu sangue só para curar as tuas feridas. E este homem está aqui só para te amar e para dizer: pra que chorar, sofrer, se é um Deus que tudo pode por você? Aí eu peguei isso para mim, que às vezes eu pedi para Deus que eu fosse humilde na hora de explicar, porque tem pessoas que têm bastante dom, mas não sabem passar. Deus me deu um timbre de ouvido para poder eu ter uma percepção e saber escolher o louvor até mesmo antes de terminar uma pregação. Mas não por soberba, é porque Deus qualifica você para aquilo ali. O ministro de louvor, ele tem esse tato. E entenda uma coisa, espero que você que esteja me ouvindo não desvie, mas mesmo nas minhas aflições ali da minha queda, o Espírito Santo de Deus, eu sempre contei isso para você, né? No louvor que eu ganhei quando eu estava desviado, eu não estava sóbrio, eu estava bem complicado nesse dia, sozinho. E o Espírito Santo de Deus, ele pairou sobre mim e disse assim: existem jovens que estão esperando você. Eu falei: que isso? Eu estou bem louco, não pode ser Deus falando comigo, não pode ser o Espírito Santo, não. Ele falou para mim assim: eu vou dar só uma palhinha para você. Eu quero meu anel de volta, não precisa nem de festa. Pai, eu sou teu filho, eu quero voltar. Eu quero meu anel de volta, não precisa nem de festa. Pai, eu sou teu filho, eu quero voltar. Aí eu comecei um exemplo. Você que está desviado, você começa a questionar, porque o filho que ficou vai ignorar você chegando. Aí eu ganhei só o refrão. Quando eu voltei, parece que foi eu falei: você está brincando comigo? Você é amigo de Deus, né? Então Deus fala com você e você fala assim: você estava brincando comigo, não estava? Por que você me deu só o refrão e falou: bobinho, vai ler o texto? Lê o texto. Eu falei: vou ler. Na hora que eu abri a Bíblia, preste bem atenção. Ouve-se um barulho de música e dança, a festa estava tão linda. Meu irmão, não fique preocupado, eu só quero que me dê boas-vindas. Eu tive fome, eu tive sede, por onde eu passei. Por favor, não me maltrate assim. Não tem como você... O pai não foi buscar o filho, mas se o filho chegou, deixa ele ser recepcionado. Deixa ele chegar. Deixa a porta aberta. A primeira coisa que aconteceu comigo quando eu voltei para Cristo, Deus me mostrou tanta coisa dentro da igreja. Só que você não vai chegar na liderança, você não vai chegar na pessoa, você não vai questionar a visão da pessoa. Mas Deus falou para mim assim: veste santa, veste de louvor. Não estou falando de roupa, não. Deus falou para mim assim: malditos fariseus hipócritas, não entram no reino do céu e fica na porta. Sai da porta. Se você não vai ter capacidade de deixar a pessoa entrar, não fica na porta. Deixa alguém que esteja capacitado para poder a pessoa ser recepcionada.
E Deus me deu vários louvores. Não foi um só, não. Tive uns 6 mais ou menos. E eu pedi, falei, Senhor, pra você ter uma ideia, quando eu precisava muito de amigo, que amigos nunca vai chegar até você quando você está com um problema mais sério de sua vida. É o Espírito Santo de Deus. Eu sei que está muito ferido, com o coração contrito, tantas lutas já passo. Sou eu que esquadrinho os corações, quem doa as soluções, quem cura o estado. Às vezes eu fico em silêncio, clama-me nesse momento, que eu trabalho em teu favor. Aquietai-vos e saber que eu sou teu Deus. Serei exaltado entre as nações. Nessa peleja você não tem que pelejar. Vos calareis e eu pelejarei por vós. Não temas, que eu sou contigo, não te assombres, eu sou teu Deus, meu filho. Então Deus ele vai gerar dentro de você várias opções de você adorar. Várias. Por mais que você não tenha conhecimento, hoje eu ministro, hoje eu prego, mas eu já fui um menino, um moço de banda de louvor, hoje jamais marcado pela presença. A marca da promessa, ela está em mim. Não tem como eu deixar ninguém questionar isso. Não é um legado de pai para filho. Se eu fosse esperar pela minha família para me ser um cristão, algumas coisas aconteceram a partir de mim. Algumas coisas aconteceu que foram anuladas lá no passado, ou então houve um bloqueio, que precisou ter uma oração, precisou alguém dobrar o joelho, precisou alguém buscar. Então por isso que sempre o lema na minha igreja é oração. Independente de qualquer coisa. Para tudo, vamos orar. São 2 coisas que eu me assusto na minha igreja: crianças e oração. Não tem salinha das crianças na minha igreja. Nós temos 17 crianças na igreja. Eles ficam entre nós. Deixai vir minhas criancinhas, que dos tais é o reino do Senhor dos céus. E outra coisa é oração. Você não consegue nada sem oração. Você vai começar? Oração. Você está no meio? Oração. Você está terminando? Oração. Não tem outro jeito. Sempre tem que orar. Parou de orar, as coisas param de acontecer. Moisés estava lá com as mãos cansadas. Aí veio Arão e Ur, O povo de Israel ganhava a guerra, estava ganhando a guerra. Moisés baixava a mão, o povo começava a perder. Um do lado, o outro do outro. Dá para entender? Então ora. Ora. Busca. Sempre. Minha esposa dá cada fatiada em mim em casa. Você está assim porque você não está orando. Eu falei, pronto. Aí, né? Casal de pastor, meu filho, você só vai ver só fagulha de palavra, oração e, né? Vai orar. Mas tá pegando, vai orar. Ande com quem quer buscar a presença do seu lado. Os relacionamentos que você vai formar vão ser maravilhosos. Eu costumo dizer que tem relacionamento que não era nem para você ter entrado. As pessoas se atrapalham no meio do caminho.
Existem relacionamentos que Deus fala assim, olha lá, certinho. Profissional, família, amizade, relacionamento íntimo, pessoas. Com Deus não adianta nem falar que você não tem que entrar, você tem que entrar mesmo. Né? Esse você não vai se arrepender nunca. Glória a Deus. Glória a Deus. Sem palavras. Deus continua te usando muito, muito. E vamos finalizar? Vamos. Fala pra mim teu sonho. O meu sonho. Ai, eu sei que tá dos dois lados assistindo, né? Então, eu vou falar para você o meu maior sonho. Meu ouvido fica louco. Eu não vou dizer que eu sou fã, mas eu gosto muito de um pretinho chamado Kirk Franklin. Ele coloca as notas dos instrumentos, acerta todos os timbres de voz e rege com o corpo. É uma sincronia louca. Tem vários amigos meus que gostam do Kirk Franklin, ouvem Kirk Franklin. Kirk Franklin. Ele tem vários álbuns dele, Herbert, Revolution, tem vários. Vai dar um corte, hein? Vou colocar o som dele. Aí, você falando. analisa bem. O meu sonho. Uma igreja muito grande. O ministro, os Beck, a banda, a orquestra e o coral. Ah, sonho de casa própria, de carro. Isso aí eu vou trabalhar e vou comprar, irmão. Eu quero um negócio louco. Louco. Eu já tive num lugar chamado Imapa, em Avaré. Fui de dia. Quando você é contra Imapa, não vou nem entrar em questão, em debate. Deus que me perdoe. Vou perder meu tempo. De dia. Eu olhei um lugar chamado Arenão, eu falei, sangue de Jesus tem poder. A primeira coisa que eu falei, sabe foi o quê? O Espírito Santo de Deus. Me coloca ali naquele lugar ali, ó. Eu sei que tem vários ministros de louvor, vários homens de Deus que têm inúmeras capacidades técnicas, vozes, sonorização para isso. Mas eu só pedi. Porque às vezes você não precisa nem abrir a boca. Só de Deus colocar você e a unção que está sobre a sua vida, posicionado em um lugar, muda uma nação. Era esse. Agora, como igreja, meu sonho é esse mesmo. Nada de... Meu pensamento nunca foi dinheiro em igreja. Você vai ficar rico sendo cristão, pastor... Eu ponho meu carro, eu ponho minha vida, eu vou buscar, já fui na boca de fumo, já fiz de tudo. Eu não ganho dinheiro sendo pastor de igreja. Eu ganho dinheiro sendo mestre de obra. Sabe por quê? Foi o que Deus colocou para mim, como trabalhador. Sou empreendedor, sou pastor, e assim aprove Deus. E costumo dizer que, se você estiver na posição que você está e você acha que está difícil, só porque você lavou um prato algum dia, ou porque você varreu algum chão, ou porque te contrataram para ser um faxineiro, não se engane, meu irmão. Jesus não era pobre, Jesus era rico. A profissão que o pai dele tinha, ganhava muito dinheiro. Jesus, ele foi carpinteiro por 30 anos e 3 anos como Jesus. Você tem noção do que é isso? 30 anos como carpinteiro e 3 anos como Jesus. Jesus foi criança, menino, moço, e depois ele foi o anunciador. Em 3 anos. Você acha que ele não teve um relacionamento com os primos? Jesus, seus irmãos, Tiago, Pedro, João...
Teve profissão também, 30 anos como carpinteiro. Não 30, né? Mas ele, até os 30 anos, né? Depois ele, 3 anos ele foi Jesus. Aí ele foi Jesus mesmo. Foi o tempo dele colocar tudo em prática que ele precisava colocar. Amém? Aleluia. Teodoro, obrigado. Amém. Deus continue abençoando você, o ministério. Quer deixar o endereço do ministério? Olha, É diferente. tem um cartaz aqui, ó. Pastor que não sabe o endereço da própria igreja. Vai entrar na lista dos perseguidores aqui já. Cadê aqui? Kardashian, né? Não sei aquela Kardashian, não é? Não, tem o nome aqui, quer ver? Tem um cartaz aqui. Eu sempre vou pelo cartaz, porque eu para guardar. Hoje nós não temos mais aquela. Olha lá aqui, ó. Quer ver? Todos os horários de culto, dias. Quarta-feira, nós estamos com a campanha 7 semanas. Seja forte. Deuteronômio 31:8. Amém? Lembra da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Amém? Igreja Pentecostal Betel, Rua Alfredo Marcos do Vale, 238, Vila Operária, cidade de Avaré. Amém. Obrigado, Clodoaldo. Deus abençoe você, o ministério. Em nome de Jesus. Precisou também de um mestre de obra, é só chamar o Clodoaldo aí. A gente vai deixar o contato na descrição do vídeo. Clodoaldo, amo você, cara. Brigadão. Deus abençoe. Amém. Conte comigo aí e vamos pra cima. Deus Amém. abençoe. Glória a Deus. Vocês não esqueçam de compartilhar esse vídeo, seguir a gente nas redes sociais e vamos pra cima. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.